Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Bom, então no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no assunto que eu comecei na semana passada, que era a escolha do terreno para você construir a sua casa. Quem assistiu o vídeo passado sabe que eu tô começando essa série onde eu vou ajudar você a construir sua casa do início ao fim, desde a compra do terreno. Então não deixa de assistir nenhum vídeo, fica aqui comigo. Na próxima semana as dicas vão ser sobre a contratação do arquiteto. O que você precisa verificar antes de contratar o arquiteto, que vai ajudar você a construir a sua casa. Mas o vídeo de hoje ainda é sobre terreno. Fica aqui comigo e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau! Então vamos lá, pega papel e caneta, anota, porque são informações bem importantes. A hora que você for comprar o terreno, você leva a sua anotaçãozinha e verifica se o terreno tem todas essas coisinhas, essas informações, antes de você comprar. Para que você não tenha dor de cabeça antes, durante e depois da obra concluída. Verifica a situação de declives e aclives no terreno. Então assim, quanto mais niveladinho o terreno, pode ser melhor, dependendo do projeto que você estiver pensando em fazer. É claro que tem alguns projetos muito bem feitos, muito legais, que aproveitam os desníveis do terreno e que torna a casa muito interessante, mas acaba que fica tendo escadas, né? Então, rampas. Precisa verificar o que você quer antes de você comprar esse terreno. O que você está pensando em fazer? Qual é o tipo de obra? Qual é o tipo de construção que você quer fazer? Uma construção feita num terreno nivelado costuma ser muito mais barata, porque geralmente quando o terreno tem aclives muito grandes, por exemplo, ou declives, né, a gente precisa fazer um muro de arrimo, é um muro de contenção, né, que segura a terra. Então não é um muro comum, então ele acaba sendo muito mais caro, porque tem uma estrutura ali que precisa ser feita muito bem feita para que não tenha problema depois. Então é interessante você já ter um pouquinho em mente qual o tipo de projeto, o tipo de obra que você está pensando em fazer, para você verificar a questão de aclives e declives no terreno antes de você comprar, tá? Outra coisa é a seguinte: todas as cidades, ou a maioria das cidades, tem uma legislação que chama plano diretor. A maioria das cidades, as cidades maiores, devem ter. O plano diretor, ele rege, ele tem normas que regem, por exemplo, onde pode ser construído comércio, onde só pode ser construído casas, né? Onde pode ser construído prédios altos, onde podem ser construídos só construções até 2 pavimentos. Então aqui é bem importante você verificar, por exemplo, se você está comprando o seu terreno e tem um terreno vago ali do lado do terreno, do seu possível terreno, né? Você tem que verificar se ali pode ser construído um prédio, por exemplo. Porque vamos supor que você compra esse terreno e constrói a sua casa. 2 anos depois vem um construtor e constrói um prédio bem do lado da sua casa. Coisas que podem atrapalhar a sua vida durante o processo e, claro, a construção, né? Que já é o caos da construção, barulho e tal. Mas muito mais do que isso, é o resto da vida toda. Você tem que conviver, por exemplo, com um prédio que atrapalha a insolação da sua casa, então a sua casa já não recebe mais nem um pouco de sol, porque o prédio está ali bem na frente da sua casa, atrapalhando a questão da insolação, que é muito importante. E a questão da privacidade também, né? Você tem uma janela de um vizinho voltado bem para o seu quintal, e aí você sai ali no quintal, você não pode tomar um solzinho, você não pode sair no quintal que tem um monte de gente que consegue te observar lá de cima do prédio. Aqui mesmo, o vizinho meu tem uma questão dessa. Eu moro num apartamento e daqui a gente consegue ver todo o quintal da casa vizinha. Eu imagino que deve ser bem desagradável morar ali, tanto que a casa estava à venda, acho que até nem sei se vendeu. Mas é uma questão que você precisa verificar, se você quiser ter privacidade no futuro. Gente, se vocês estiverem ouvindo algumas marteladas, uma furadeira, é o meu vizinho aqui de cima. Normalmente ele já faz barulho o tempo todo, ele fura o tempo todo, mas agora então na quarentena eu acho que ele tá em casa sem fazer nada, então ele fica o dia inteiro furando, martelando, então a gente tem que conviver com isso. Mas vamos lá, outra coisa que você precisa verificar
é a largura do terreno, ou como a gente costuma chamar, a testada do terreno. Por que que isso é interessante? Eu acho, na minha opinião, que quanto maior a testada de frente, né, do terreno, melhor fica a construção. Então, sabe quando você tem aquele terreno assim que é bem estreitinho, tipo 5 metros de frente, que acho que é o mínimo, né, que a legislação permite, 5 metros de frente por 25, 30 metros de fundo. Aí o que você vai conseguir construir? Uma casa tipo uma linguicinha, né, que ela é bem estreitinha de frente e tem aquele corredorzão que te leva lá pro fundo. Então procura verificar, por exemplo, um terreno com uma testada de no mínimo 8 metros, que você já consegue fazer uma fachada mais bonita, mais interessante. Isso até em questão de valorização, se um dia você for pensar em vender essa casa, se a casa tiver uma testada maior, né, essa fachada maior, ela vai ser mais valorizada também. Então verifica essas questões assim, entre 7 e 8 metros, acho que já é uma testada interessante para você comprar o terreno. 5 metros é muito pouco, não acho que você vá, a não ser que você consiga fazer um projeto bem interessante que valorize, né, essa falta de frente de terreno. Mas o que eu indico é que você procure terrenos com no mínimo de 7 a 8 metros de frente, tá? Agora também falando em valorização da sua casa pós-feita, pós-construída, é você procurar um terreno onde a cidade ainda tem condição de crescer. Sabe quando tem aquele bairro que já é o último bairro da cidade, onde não tem como crescer, porque ali já é o limite da cidade. Esses bairros não costumam ser muito valorizados ao longo do tempo. Então, assim, se você compra um terreno num bairro onde ainda tem cidade, ainda tem lugar para a cidade crescer, ter novos bairros, esses bairros costumam ser mais valorizados. Essa é mais uma questão assim, né? Se você pensa no futuro, vender, trocar de casa, algo nesse sentido, aí é interessante você verificar essa questão, se ainda tem como a cidade crescer para bairros depois do seu futuro bairro. Outra coisa verifique quando você for comprar o terreno e já tem casas construídas dos dois lados, verifique como é que essas construções dos lados, né? Se é sobrado, onde são voltadas as aberturas, as janelas desse sobrado, se são, por exemplo, se tem uma janela, uma varanda voltada exatamente para o seu terreno, né? Para aquele terreno que você está pensando em comprar. Aí pode ser que não seja tão interessante, porque pode ser que você perca um pouco de privacidade, pode ser que tenha um terreno ali que já tem uma casa construída de cada lado, às vezes é um sobrado, e nesse sobrado tem uma edícula no fundo com uma varanda, aí você está pensando em fazer uma piscina na frente. E isso pode atrapalhar um pouquinho os seus planos. Por isso que eu falo que é bom que quando você vai comprar o terreno, às vezes até você já ter alguma coisa em mente, sabe? Eu quero fazer uma piscina na frente de casa. Então eu já vou verificar onde é que tá as janelas dos vizinhos, onde é que tá as varandas dos vizinhos, para que isso não venha atrapalhar seus planos futuramente. Bom, gente, então por hoje foi isso. Eu já falei demais, né, para variar, mas eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo da nossa série Construa Comigo, eu vou te dar algumas dicas do que você precisa verificar antes de contratar o arquiteto que vai te ajudar a fazer o projeto da sua casa, tá? Então por hoje é só e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!